Querida igreja, a paz de Cristo a todos vocês. É um prazer estar aqui, conhecer vocês, conhecer esse povo aí bonito. Que Deus em Cristo os abençoe, nos dê uma manhã aqui abençoada, com bastante aprendizagem e que seja realmente proveitoso, frutífero, de crescimento para as nossas vidas aqui. Amém? Vamos ler as Escrituras em Esdras, capítulo 7, versículo 10. O texto que está indicado ali logo aqui. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Acharam? Na versão da NVI, a Bíblia na versão NVI, ela traz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então eu destaquei aí a palavra estudar, praticar e ensinar a lei do Senhor, os decretos do Senhor, por esse sacerdote. Vamos fazer uma primeira oração e aí a gente dá seguimento. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de reunidos aqui, Deus, louvarmos o teu nome ao aprender, Deus, ao estudar, aprender a tua palavra. Obrigado por essa manhã tão abençoada, este domingo abençoado que o Senhor tem nos dado, pelas nossas famílias, a oportunidade de estar aqui, Senhor, para te louvar. Ser conosco, ser com essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pois veja bem, esse propósito de Esdras, foi após o período do cativeiro babilônico. Então, eles estão voltando do cativeiro babilônico e eles não têm mais reis, E Esdras se propõe ali, então, a tomar a rédea, daquela nova comunidade. E aí diz o texto que ele se propõe, Ele se dedica ali a estudar a lei do Senhor, a praticar e a ensinar. E esses três verbos aí, estudar, praticar e ensinar, eles podem reger a nossa vida como um todo, Então, para tudo que a gente for fazer, essas três palavras, elas se encaixam bem, não só no quesito igreja, no sentido religioso, mas qualquer área da nossa vida, pois se a gente cumprir esse passo, esse passo a passo, provavelmente a gente vai se dar bem naquilo que empreendermos a fazer. Pois muitas pessoas, infelizmente, se propõem a ensinar sem estudar, não é verdade? Quantas pessoas se propõem a ensinar, sendo que ela não estudou para aquilo, ela não se preparou para aquilo? E isso é lamentável, Isso é lamentável na nossa vida. E aí é uma brincadeira séria, mas eu fico assim, me perguntando o que é pior. O tal professor que se propõe a ensinar algo que ele não sabe, ou se são os alunos que se propõem a sentar para ouvir uma pessoa que não estudou o assunto, E isso não devia acontecer, não pode acontecer em nenhuma área da nossa vida, Mas infelizmente isso acontece, Você leva, sei lá, um carro para consertar, o mecânico não sabe consertar o carro. Você chama um pedreiro para fazer uma obra e o camarada não sabe fazer.
Enfim, então isso é lamentável. Você procurar ensinar sem estudar. Há aqueles também que estudam, né, e não ensinam. Isso também é horrível, né? Isso também é lamentável, porque a pessoa ela não consegue ou ela não quer dividir aquilo que sabe com os outros. Isso é triste, isso não é razoável que aconteça, pois ninguém vive numa ilha, não é verdade? Nós precisamos de compartilhar, né? Não faz sentido um médico estudar todos aqueles anos, né? E na hora de socorrer alguém, ele se nega a fazer aquilo, né? O que a gente chama de omissão de socorro, né? O cara tem o conhecimento, mas ele se nega a fazer aquilo que ele tem capacidade profissional para fazer. Então, não poderia ser assim. E no meio disso tudo está a prática, né? Tem aqueles que estudam, que ensinam, mas não praticam aquilo que sabem. Isso, eu acho que é a pior coisa que tem, né? Pois na Bíblia essas pessoas são chamadas de fariseus, né? Hipócritas, né? Sepulcros caiados, pessoas bonitas por fora, mas por dentro está morto, né? Esse tipo de pessoa eu procuro, inclusive, me afastar de todo e qualquer relacionamento, né? Pessoas hipócritas, pessoas fingidas, né? Já pensou você estar aqui ouvindo alguém falar sobre, sei lá, fidelidade conjugal? Aí você sabe que o camarada que está aqui trai a esposa, ou trai o marido, ou tem uma vida toda avacalhada aí fora. Você tem nojo de ouvir uma pessoa dessa ou não? Né? É insuportável ouvir uma pessoa dessa falar sobre um tema da qual ela tem conhecimento, ela estudou, não sei o quê, mas ela não vive aquilo que ensina. Ela não vive aquilo que sabe, né? Então, não pode ser assim. Então, em relação às Escrituras Sagradas, isso nos pesa ainda mais, né? Pois o padrão ético e moral da Bíblia, ele é muito elevado. E então, a todos aqueles que se propõem a estudar esse livro, né, a ensinar esse livro, com certeza também são chamados a praticar os ensinamentos deste livro. Amém, queridos? Que Deus venha nos dar graça suficiente para andarmos, trilharmos esse caminho de perfeição. Amém? Então vamos lá. Nós estamos aqui, né, para trabalhar com o tema de lendo, né? Lendo e estudando as Escrituras, encontrando prazer em ler e estudar a Bíblia Sagrada com devoção e entendimento, pois o que nós cristãos mais queremos é ler a Bíblia, estudar as Escrituras e entender isso. Só que não é uma tarefa fácil, não é verdade? Não é uma tarefa fácil ler a Bíblia Sagrada, ainda que a gente saiba que temos que ler, que é preciso ler, é preciso dedicar tempo a este livro, mas não é uma tarefa fácil. Eu, por várias vezes, já me deparei dormindo por cima da Bíblia ao tentar ler a Bíblia Sagrada. Alguns chegam até a babar mesmo em cima da Bíblia, pois tentam se esforçar, né? E não consegue fluir a leitura, né? Pois não vê muito nexo nas histórias, muito sentido, palavras difíceis de interpretação, expressões desconhecidas da nossa época, do nosso convívio atual. Então isso tudo dificulta, né? Você vai ler os evangelhos, as histórias se repetem, né? Em Mateus, Marcos e Lucas, e algumas até em João. E aí você vai, mas por que isso tudo? É cansativo isso? Você vai ler o livro de Números, aquele tanto de fato números apresentados ali, você fala, gente, mas para que isso tudo? Que fulano gerou Beltrano, que Beltrano gerou Ciclano. E você vai dizer, que sentido faz ler isso? Que aproveitamento tem na minha vida espiritual ler um negócio desse? Então, mas, de outra forma, de qualquer forma, a gente acredita piamente que se é Escritura Sagrada,
a gente tem aquele respeito e diz assim, não, se está na Bíblia é porque é de Deus, é inspirado e tem algum valor. Aí você está lá se esforçando para ler que o fulano gerou o Beltrano, que o Beltrano gerou o Ciclano, mas na sua mente não tem nada de divino nisso, né? Não tem nada de inspirado nisso, e você passa aquilo ali, e qual foi a mensagem de Deus para você? Nenhuma, porque você não entendeu nada daquilo que está escrito. Isso de livros mais difíceis, né, de encontrar algum sentido, mas também outros textos também mais simples, ou até mesmo mais futurísticos, escatológicos, como o livro de Apocalipse, né, e que tinha 7 cabeças, e espada que sai da boca, e é dragão para lá, e é não sei o que para cá, e você lê aquilo tudo e fala, gente, mas que país é esse que esse povo está vivendo? Que é Marte, né? E então isso tudo nos desencoraja muitas das vezes de ler a Bíblia. E aqueles que insistem, mesmo assim, em ler as Escrituras, alguns enchem-se de vaidade apenas, no sentido que, se o pastor no final do ano chegar e perguntar, quem leu a Bíblia toda esse ano? Aí o irmão fala assim, eu li, pastor. Ou seja, é mais uma autossatisfação, né? É uma vanglória própria, do que, de fato, a sua leitura da Bíblia toda naquele ano foi proveitosa para alguma coisa, né? Foi apenas para cumprir um protocolo religioso, às vezes o pastor pediu para a igreja ler, ou um protocolo pessoal, não, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Mas não fez muito sentido, né? Se a gente fosse fazer, então, um questionário para ver aquilo que você aprendeu da Bíblia toda, já que você leu ela toda, então beleza, vou começar a fazer perguntas para você da sua leitura da Bíblia. Ou seja, nós não vamos ter respostas para muitas coisas, porque a nossa leitura foi meramente, com todo respeito, na maioria das vezes, religiosa apenas, né? Vaidade apenas. Não teve muito proveito. Então, o objetivo desse estudo é apresentar a vocês ferramentas necessárias para que vocês, ao lerem a Bíblia, né, tenham entendimento, tenham prazer em ler as Escrituras. Não apenas o peso da responsabilidade que nos cai sobre os ombros de ler as Escrituras, porque é uma responsabilidade nossa, é um compromisso nosso com as Escrituras Sagradas, de lê-la, meditar nela todos os dias. Então, como a gente tem essa responsabilidade de estar com ela todos os dias, que a gente tenha prazer nisso, que a gente tenha alegria nisso, que a gente tenha entendimento ao ler isso. Então, este é o objetivo nosso aqui. Então, a gente precisa estudar, praticar e ensinar, para que isso seja cumprido. Então, todas as igrejas, né, todas as igrejas cristãs, sejam elas evangélicas ou não, ou pelo menos a grande maioria dessas igrejas, elas têm a Bíblia como a sua referência. Algumas colocam outras coisas em paralelo, né? A Bíblia mais o estatuto da igreja, a Bíblia mais o concílio, né? As decisões de concílio. Então, às vezes, as decisões de concílio valem mais do que as Escrituras Sagradas. Às vezes, o estatuto da igreja tem mais peso do que as Escrituras Sagradas. Às vezes, a tradição da igreja tem mais peso que as Escrituras. Ah, mas a gente faz isso tem 60 anos. Sim, tá bom, mas a Escritura Sagrada diz que é de outra forma. Não, mas tem 60 anos que a gente já faz isso. Às vezes, a tradição da igreja pesa mais do que as Escrituras. Mas, de qualquer forma, sem entrar nesses detalhes, as Escrituras estavam sempre presentes nas igrejas cristãs, né? Se elas são a nossa referência, né, de palavra de Deus, então é bom que a gente saiba manuseá-la, né, da melhor forma possível, usá-la com honestidade, né, com franqueza, para que a gente não venha deturpar a mensagem que nela tem, né, que está contida nela, para que a gente possa aprender dela. Ao usar a palavra contida aí, eu me lembrei de uma expressão que dizem que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus.
essa frase, essa expressão, ela está certa e está errada ao mesmo tempo. Ela está certa porque a Bíblia é a palavra de Deus, todos nós aqui concordamos nisso, né? Ela é a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo ela não está completamente certa. Diz a filosofia que meias verdades, quando tomadas por verdades inteiras, se tornam mentiras, correto? Então, ela contém no sentido que se a Bíblia ela é usada tanto para o bem quanto para o mal, correto? O diabo usou ela contra Jesus, né? Várias e várias pessoas usaram a Bíblia para fazer coisas horríveis por aí afora. A Bíblia, se ela é lida sem entendimento, sem compreensão, cadê a mensagem de Deus? Né? Na boca de muitos, ela pode, inclusive, se tornar a palavra do diabo, né? E não de Deus. Então, eu preciso saber sondar as Escrituras para extrair dela a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Porque, senão, eu posso fazer dela algo totalmente oposto ao seu propósito, ok? A captação de vocacionados na complexa, mas ao mesmo tempo, na simples tarefa de leitura e do ensino da Bíblia, vem ao encontro da necessidade de permanente qualificação e renovação da pesquisa e do papel da leitura bíblica na vida e na missão da igreja. Então, como somos cristãos, somos todos chamados para essa preciosa ocupação. Então, pessoas sinceras, pessoas vocacionadas para o ministério, é justo que essas pessoas sejam preparadas, né, para lidar com essa ferramenta de trabalho que é as Escrituras Sagradas. E é nesse sentido que eu me preocupo com o posicionamento de alguns cristãos que acham até mesmo errado, por exemplo, estudar teologia. Eu fico realmente muito preocupado com isso, pois como que pode uma pessoa que quer ser um ministro de louvor, que quer ser um obreiro na casa do Senhor, que quer ser um professor de escola dominical, que quer ser um pastor, que quer ser um missionário, enfim, que quer trabalhar à frente, que quer ser exemplo de alguém manuseando as Escrituras, tendo as Escrituras como seu vestido, né? Tem a aversão ao estudo da teologia, né? É como pensar numa pessoa que quer ser engenheiro sem estudar engenharia. É como pensar de uma pessoa que quer ser médico sem estudar medicina. Então, é incompreensível esse tipo de posicionamento, né? Principalmente em pleno século XXI, né? Porque eu brinco dizendo que a teologia se converteu tem pouco tempo em algumas igrejas. Porque até então isso era coisa do diabo, né? Estudar teologia era coisa do diabo. Aí de uns tempos para cá, muita gente já está achando que não, que ela é de Deus agora. E aí a gente vê como que é a reação do povo, né? Porque a teologia esfria, porque a teologia mata, a letra mata, né? Não sabe nem ler o texto, né? Ou seja, esse texto não é lido dessa forma, né? Nesse sentido popular aí que as pessoas colocam, principalmente quando se trata de teologia. Então, é incompatível esse tipo de reação, pois se eu quero trabalhar na obra do Senhor, e as Escrituras é a referência de qualquer homem e mulher de Deus, então nada mais justo e correto do que estudar a Bíblia, né? E estudar a Bíblia, a teologia, ela é a nossa matéria, ela é a nossa formação necessária para que isso seja bem aproveitado entre a vida dos obreiros e das obreiras na casa do Senhor. Então, não podemos pensar assim, porque a gente às vezes pensa que, como é coisa espiritual, eu adquiro aquilo ali de forma espiritual também. Então, eu não preciso de passar para uma faculdade, eu não preciso de caderno, de lápis, porque isso tudo é coisa humana. Aqui o negócio a gente está tratando de coisa de Deus, né?
Se é coisa de Deus, é coisa espiritual. Então, esse negócio de lápis, de caneta, de caderno, de lista de chamada, de trabalho, de pesquisa, de ponto, isso é coisa humana, isso não é de Deus. Não faz sentido, queridos, né? Pensar assim, ter esse tipo de comportamento, porque senão a sua formação na sua área profissional, então ela não é de Deus. Você é o quê? Psicólogo? Então isso não é de Deus, porque você teve que ir para uma faculdade para ser psicólogo. Ah, você é o quê? Você trabalha com o quê? Né? Para aquilo que você trabalha, você teve que estudar, aprender de alguma forma, nem que não seja a nível de faculdade, mas você teve que aprender aquilo. Né? Se aquilo é o seu ganha-pão, isso também não é de Deus, porque ele não é espiritual. Então, esse tipo de comportamento ele não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então, se eu quero ser X, né, eu preciso de estudar X. Então, se eu quero ser um professor de escola bíblica, eu preciso de estudar teologia. Né? Eu preciso de estudar as escrituras sagradas. Né? É o raciocínio lógico que a gente tem disso. Então, tem muitas pessoas boas no nosso meio, que podem ser bem aproveitadas, porém, não querem estudar a Bíblia. E aí não tem jeito. Né? Tem pessoas que têm uma voz muito boa na igreja, né? Eu percebo muito isso, só que não querem estudar música. Não, só dar uma ensaiadinha aqui, que o negócio vai dar certo. Não, tem que estudar, ué. Né? Às vezes é um diamante, uma pedra rústica aí que precisa ser lapidada. Né? Mas tem talento, tem vocação para o negócio, mas tem que passar nessa esteira aí, tem que passar por esse sofrimento aí, que estudar não é fácil mesmo, não. Né? Estudar não é coisa muito simples, mas é preciso, é necessário. Então, o objetivo é qualificar todos vocês que estão aqui para lidar melhor com a Bíblia Sagrada, apresentar umas ferramentas para que a gente possa saber manejar bem as Escrituras Sagradas. A Bíblia e suas leituras. Existem vários tipos de leituras que eu posso me propor a fazer em relação à Bíblia Sagrada. Para cada tipo de leitura, eu tenho que assumir uma posição, né? Um comportamento frente a essa leitura que eu vou fazer. E aí eu vou apresentar para vocês os tipos de leituras que eu posso fazer das Escrituras, e para cada tipo de leitura, qual é a exigência que que eu preciso ter para que eu possa fazer aquela leitura de forma mais adequada possível. Então veja bem, é claro que não foi Deus em pessoa quem escreveu a Bíblia. Muito menos podemos pensar que Deus necessite de palavras, pois estas são uma realidade humana para se comunicar. A Sagrada Escritura é a concretização do que foi a percepção da presença e da revelação de Deus à humanidade. Ou seja, não foi Deus que escreveu esse livro em pessoa. Né? Foram pessoas como eu e você, inspiradas por Deus, para que pudessem escrever este livro. Deus não precisa deste livro. Quem precisa deste livro é eu e você. Deus não está lá no céu e fala assim, hoje tem culto lá na VEM, deixa eu consultar a Bíblia aqui para ver o que eu vou falar com aqueles irmãos lá. Não. Deus não precisa de consultar a Bíblia. Nossa, eu estou chateado hoje, deixa eu ler um salmo aqui hoje. Deus não precisa disso, precisa? Quem precisa disso? Eu e você. Né? Nós precisamos disso. As pessoas precisam disso. Né? O mundo precisa das Escrituras Sagradas, mas Deus não. Então, se esse livro foi escrito, não foi por necessidade de Deus, foi por necessidade nossa, minha e sua. Né? Então, ele serve para orientação, discipulado meu e seu. Deus não precisa ser discipulado pela Bíblia. Né? Deus, inclusive, ele é maior do que este livro. Deus é maior do que esse livro. Porque senão pode-se ter uma falsa postura, compreensão, inclusive de alguns teólogos, de alguns estudantes da Bíblia, que, não, se eu conhecer a Bíblia toda, de capa a capa, versículo por versículo, eu vou dominar Deus. Agora eu sei tudo sobre Deus, Deus está nas minhas
mãos. Tudo que ele sabe eu sei, porque está tudo aqui, eu entendo cada palavra aqui. Uma que você não vai entender cada palavra que está aqui. Outra porque Deus é maior do que esse livro. Né? Teve um evangelista, João, se não estiver enganado, no final do evangelho de João, ele vai dizer assim, que se nós fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez, né, e falou entre nós, o mundo inteiro não caberia de livros, né, usando de uma hipérbole ali para expressar a grandeza do ministério de Jesus. Então, Deus é maior do que este livro. Deus existe antes deste livro existir. Correto? Deus nunca precisou deste livro, né? Então, isso é uma realidade nossa, nós que precisamos da Bíblia Sagrada. Então, como muitas pessoas falam, e essa frase ela tem sentido, sim, palavra de Deus em palavras humanas, ou seja, eu tentar escrever a minha impressão em relação a Deus. Em que sentido, gente? Por exemplo, nós que somos cristãos, a gente tende a concentrar toda a nossa vida em Deus. Tudo que acontece, a gente quer passar pelo filtro de Deus. E aí, a nossa forma de comunicar todos os acontecimentos da nossa vida, ela vai ter um viés de fé, vai ter um viés da perspectiva cristã. Por exemplo, você compra um carro. Aí você assim, Deus, aí você vai contar isso aqui na igreja. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, à igreja, a Deus, porque o Senhor me deu condições de comprar um carro. Ou até os mais pentecostais, Deus me deu um carro. Eles vão dizer assim com mais força, Deus que me deu, né? Ou pessoa que estava doente, né? A pessoa estava muito doente e aí essa pessoa melhorou. Aí ela quer contar também isso. Ela vai dizer assim, se ela é cristã, irmãos, Deus me curou, que eu estava assim, assim, assado, e Deus me curou. E aí, uma pessoa que não é cristã, que às vezes não passa todos os acontecimentos da sua vida nesse filtro de Deus, nessa perspectiva de Deus, ou seja, não coloca esse ingrediente fé em seus relatos, às vezes vai contar a mesma coisa, porém sem essa visão, sem esse óculos religioso nosso, né, de fé nosso. E ela vai dizer, ô fulano, ô Marco, não, comprei um carro ali, isso, graças a Deus. Ele vai até falar graças a Deus, né? Não, eu estava muito doente, e aí eu fui para o médico, tomei aquele remédio lá, graças a Deus estou melhor. E aí vamos supor que esse cristão está aqui na igreja contando isso, e aí tem uma pessoa que é descrente, sentada aqui ouvindo, e vai dizer assim, gente, mas que incrível, né? O irmão falou que não tinha nada, que estava até passando necessidade, e Deus deu para ele um carro. Não, mas acho que eu vou lá mais nessa igreja, porque vai que eu ganho um carro também de Deus, né? Aí a pessoa vem para cá e não ganha o carro, igual aquele irmão que contou, que disse que ganhou, ele fica decepcionado com Deus. Porém, quando a pessoa procura saber do irmão lá, que Deus deu o carro, como é que foi aquela história de verdade, o irmão vai falar assim, não, como é que Deus te deu o carro, irmão? Porque tem 6 meses que eu estou aqui na igreja já, estou pedindo para ele, e até hoje não apareceu esse carro lá em casa. Como é que foi que aconteceu com você? Você estava assim dormindo, você olhou para a garagem, tinha um carro lá assim do nada. Assim, não foi assim não, eu contei lá na igreja dessa forma, mas assim, na verdade, tem um boletão lá de 48 prestações para pagar, um carnezão lá, trabalhei pra caramba, faço hora extra, a prestação não é fácil, tem combustível ainda, mas graças a Deus foi o Senhor que me proporcionou. Então quer dizer que tem boleto? Quer dizer que tem prestação para pagar? Quer dizer que você trabalhou e faz hora extra para comprar? Mas você não falou lá na igreja que foi Deus que te deu? Então, veja bem que a forma de nós relatarmos
na nossa perspectiva cristã, os acontecimentos da nossa vida, pode gerar confusão para aqueles que leem ou ouvem esses relatos. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que quando você ler a Bíblia, você tem que ter em mente isso. Quem está escrevendo as Escrituras são pessoas que creem em Deus. E por crer em Deus, o seu relato do acontecimento da sua vida tem esse ingrediente de fé, tem esse sabor religioso, essa perspectiva de Deus. O que eu estou preparando vocês? Para vocês terem mais pé no chão quando for ler a Bíblia. Do tipo, dessa analogia que eu fiz aqui com vocês, desse exemplo que eu fiz aqui com vocês agora. Então, se vocês lerem na Bíblia assim, Paulo dizendo assim, Deus me deu um carro, espera aí. Deus deu um carro para Paulo, então vou orar aqui, vou pedir para Deus dar um carro para mim também. Calma. Esse Deus deu um carro para Paulo, como é que é isso? Foi mágica? Bum, apareceu? Ou eu devo a minha leitura correta daquele evento, Deus deu condições para Paulo comprar um carro e pagar todas as prestações. Porque tem muitas pessoas que falam, Deus me deu um carro e põe até um adesivo lá atrás, não é? No carro. Aí passa 4 meses, 5 meses, o banco está tomando. Né? Aí os mais crentes vão falar assim, o inimigo está furioso. Deus deu, mas... Né? Esses são os irmãos que têm menos fé. Eles vão colocar a culpa no inimigo. Os que têm mais fé vão falar assim, não, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, mas o que? A forma de ler está errada, queridos. Então, quando você for ler as Escrituras, você tem que tomar esse cuidado. Né? Nem tudo o que está escrito ali é para ser compreendido literalmente. Do jeitinho que está ali. Correto? Porque senão, muitos dos textos vai ficar complicado e eu uso por conveniência algumas passagens bíblicas. Eu quero que os irmãos dêem um dízimo. Aí eu pego lá Malaquias 3:10. Está aqui, está escrito. Tá. Então tá bom. Aí você vai pegar um outro texto, sei lá, lá dos evangelhos vai estar escrito assim, aquele que pecar, né, com o seu olho, o que deve fazer? Arranca o olho, porque é melhor entrar no céu faltando um olho, do que o corpo todo ir para o inferno. Não é assim que está escrito lá? Pelo menos mais ou menos assim? E pelo que eu vejo aqui, está todo mundo com os 2 olhos no rosto. E significa então que vocês nunca pecaram com os olhos, não é verdade? Por isso que estão com os 2 olhos aí. Se tivessem pecado, o que vocês teriam feito? Tinha arrancado. Né? Não, Marconi, aí você pegou pesado. Porque não é assim que você tem que ler o texto lá. Isso ali está falando assim, assim, assado. Então, para esse texto, você está interpretando. Lá o texto do dízimo, você não está interpretando, não. Você está pegando literalmente. Está entendendo? Aí eu faço um uso por conveniência do texto. Aquilo que me é conveniente, eu interpreto literalmente. Aquilo que não me é conveniente, não, aí eu faço um esforço exegético aqui, hermenêutico, para trazer a mensagem que está por trás desse texto. Ou seja, então, a gente tem que ter cuidado ao ler as Escrituras, a gente tem que ser honesto ao ler as Escrituras. Eu preciso saber interpretar as Escrituras. Né? Eu tenho que ter esse tipo de manejo, de habilidade com o texto bíblico. E é por isso que muitas pessoas fazem muita confusão ao ler as Escrituras. Há disputas religiosas ferrenhas uns com os outros por causa de texto bíblico. Porque está escrito. Porque... Eu uso uma expressão um pouco forte, mas eu explico. Não é o que a Bíblia diz que eu tenho que seguir. Não. O pastor vai levantar ali agora. Não, pode tirar esse professor daí. Mas eu explico, pastor. Antes de você me tirar, eu explico.
não é o que a Bíblia diz que eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir o que a Bíblia ensina sobre aquilo que ela diz. Estão entendendo? Ou seja, há um ensinamento por trás ou dentro daquele texto. O que esse texto está me ensinando? É isso que eu tenho que seguir. O que o texto está me ensinando quando ele diz, arranca o seu olho, arranca o seu braço? Há um ensinamento ali. E é aquele ensinamento que eu tenho que seguir. Correto? Ou seja, eu preciso aprender com o texto. Há uma mensagem de Deus ali. E é isso que eu preciso de captar. É isso que eu preciso de extrair do texto, que a gente chama de exegese, né? Exegese, de extrair, tirar do texto. O que tem no texto, por isso que aquela expressão, primeiro que eu disse, a Bíblia, ela não contém, ela é verdade, ela é meia verdade ao mesmo tempo, né? Ou seja, ela contém porque eu preciso de extrair a mensagem, o ensinamento. O que o texto quer me ensinar quando ele diz isso e aquilo, correto? Se quisermos, deixa eu beber uma água aqui. Se quisermos que a Bíblia fale aos homens, isso é hermenêutica, seja qual for a cultura, a língua e o tempo em que vivem, precisamos cada vez mais recolocar esta mesma Bíblia na cultura, na língua e no tempo em que surgiu, isto é, exegese. São duas matérias dentro do curso de teologia. Hermenêutica é a matéria geral, né, que estuda a interpretação de texto. Quem faz, por exemplo, direito, estuda hermenêutica. Né? Ou seja, que ele precisa saber o que, gente? Interpretar o quê? As leis. Né? Então ele estuda hermenêutica. Ou seja, e o que é isso que ele faz? Né? É interpretar um tanto de código e colocar numa linguagem acessível para nós. Compreensível, inteligível para nós. Né? Ou seja, é eu saber interpretar isso aqui e trazer uma mensagem para vocês com aquele texto, com aquelas leis, com aqueles ensinamentos. Né? Ou seja, como que interpreta? Ou seja, então quando você tem alguma causa judicial para resolver, e é te dado lá todas umas regras, isso, aquilo outro, você pega aquele negócio e não entende nada. Você leva para quem? Para um? Não, eu vou procurar um advogado, porque isso aqui, sei lá o que significa esse negócio aqui. Eu não sei nem o que é inciso, o que é artigo, o que é parágrafo. Né? Dentro lá das leis, da legislação deles lá. Então eu preciso de pegar alguém que saiba para me explicar o que significa isso. Né? Então o papel da hermenêutica é isso, né? É traduzir numa linguagem acessível códigos que me são incompreensíveis, que me são desconhecidos. Correto? E para que isso aconteça, um dos ramos, né, um dos braços da hermenêutica é a exegese, né? Que vai estudar, né, a fundo o surgimento daquela frase, o surgimento daquela palavra, daquela expressão, daquela comunicação. Então, ela vai voltar lá para o início e tentar descobrir como surgiu aquela expressão, como surgiu aquela lei, como surgiu aquele mandamento, enfim, aquele texto sagrado. Outras coisas que a exegese estuda, né, que a hermenêutica estuda, né, além de exegese, todas as outras matérias que vão me ajudar na interpretação de texto, correto? Isso significa afirmar que a Bíblia é uma obra literária que precisa ser abordada como tal. Se não quisermos anular o seu valor como palavra de Deus, sendo assim, o caminho mais curto e eficaz para matar a Escritura é não considerá-la como uma obra de literatura, como texto, e assim cercear sua liberdade. Ou seja, é aquela coisa mágica que acontece com muitos cristãos se tratando de Bíblia, de coisas de igreja. Ou seja, então se é coisa de igreja, não tem nada de humano nisso. Então, vão espiritualizar tudo. Então,
Que eu preciso aqui apenas orar, jejuar, que aí isso vai resolver todos os meus problemas em relação à leitura da Bíblia. Não, é um texto sagrado, correto? É um texto, então eu preciso saber a interpretação de texto para ler a Bíblia. O mínimo, eu preciso saber ler português, né? Eu preciso saber regras gramaticais. Lembra daquele, passou até no Fantástico, um pastor que adulterou com uma irmã na igreja, porque o livro de Oséias estava escrito, vai e adultera com ela, né? Só que não é vai e adultera, né? Vai a uma mulher adúltera. Então o camarada não sabia ler português, né? Não sabia ler português. Exatamente, colocou o acento agudo no lugar errado. Né? Tem isso também. Então, a gente precisa, e isso é uma coisa assim, um detalhe, parece bobo, mas a gente tem que se atentar para isso. Muitos irmãos que vêm aqui no púlpito ler um texto bíblico para a igreja, o pastor chega, ô irmão, faz a abertura do culto aqui, lê um texto para nós aí. Aí o irmão chega aqui, todo simplesão, lê um texto aqui, aí coloca a vírgula no lugar errado, o acento no lugar errado, o ponto no lugar errado. Aí ele lê uma mensagem aqui totalmente diferente do texto. E aí, então, a pessoa que deve ler o texto aqui, ele tem que respeitar as regrinhas aqui básicas de português. Correto? Porque você está lendo, fazendo uma leitura pública. Eu não estou dizendo que, agora quer dizer, então, Marconi, que eu vou parar de ler a Bíblia, só porque eu não tenho o primeiro grau, o segundo grau, o ensino fundamental e médio hoje, né? Não. Mas se você quer fazer leitura pública, aí você precisa. Sinto muito, você precisa. Porque você está lendo para um público. E esse público exige que a leitura seja correta. Exige. Porque como que a gente vai sentar para ouvir um texto lido errado? Ainda mais se tratando de Bíblia, Escritura Sagrada, que condiciona a minha fé, que rege a minha conduta. Então eu tenho que saber fazer uma leitura pública. Você lê lá na sua casa tudo errado, Deus te abençoe e te guarde. Mas aqui na igreja, na frente de uma multidão de visitantes, às vezes descrentes, às vezes, aí senta ali uma pessoa ali mais instruída, que não é da igreja, não é nem evangélico, vê a pessoa lendo tudo errado aqui na frente, e ai meu Deus do céu, deixa eu ir embora daqui. O povo não sabe nem ler português, quero ver que na hora de começar a pregar o texto, o que ele vai arrumar? Então, não é desfazendo de ninguém, porque ninguém é obrigado, às vezes a pessoa não teve nem a oportunidade de estudar, né? Sei muito bem disso, né? Minha avó falava assim para mim, quando eu estava estudando teologia, Marcos, como que você está estudando tanto, menino? Deus vai voltar, você vai ficar aí em cima desses livros. Eu falei assim, ué, vó, mas eu tenho que estudar, não? Não, mas você tem que fazer a obra de Deus. Ou seja, mas isso é a obra de Deus, estudar as Escrituras é a obra de Deus, né? Então ela me ensinou de fato o caminho, estar aqui. Pessoa simples, não sabia ler direito, ela pedia para eu ler as Escrituras para ela, né? Pessoa muito simples, né? Sem instrução alguma, mas foi ela que me mostrou Jesus. Foi ela que me mostrou o caminho a seguir. Ou seja, então, cada um no seu quadrado, queridos. Né? Faça aquilo que Deus te dá condições de fazer. Ou seja, quer ser um pregador das Escrituras? Então, infelizmente, tem que estudar. Minha avó não tinha essa pretensão. Ela estava muito satisfeita, e louvado seja Deus, não por vanglória, ela ganhou muito fruto ao me ensinar o caminho a seguir. Porque hoje eu estou aqui, dando aula, formei, trabalho na obra do Senhor, correto? Ou seja, isso tudo começou com quem? Com uma pessoa sem instrução. Então não é desfazendo de ninguém, respeito cada um. Mas se você quer assumir essa posição aqui, você tem que se preparar. Senão, infelizmente, não dá. Correto?
Não dá. Você quer ser músico na igreja? Você vai ter que estudar música. Quer ser cantor? Vai ter que estudar aulinhas de canto. Vai ter, infelizmente. Não precisa não. Eu já orei hoje, eu vou lá cantar. Não dá. Tem que preparar. Tem que estudar o assunto. Correto? Perdão, mas é assim. A vida é cruel mesmo. Sinto muito. Ler é mais importante que estudar. Eu coloquei essa emoji ali de susto, porque parece contraditório dentro daquilo que eu estou falando, né? Porque eu estou enfatizando que estudar é mais importante, né? Só que a gente se engana quando a gente lê algum texto, faz qualquer tipo de leitura. Por quê? Porque todo leitor é intérprete ao mesmo tempo. Então, esse tipo de leitura, que tipo de leitura é essa? Esta frase é do cartunista Ziraldo, famoso, né? O Ziraldo, todo mundo já deve ter ouvido falar dele. Deve nos fazer pensar no modo como lemos. Em nosso caso específico, como lemos a Bíblia. Quando abordamos o texto bíblico, deixamos que ele nos conduza ou, ao contrário, impomos a ele um direcionamento. Em outras palavras, efetivamente nós o lemos ou simplesmente buscamos respostas a perguntas previamente estabelecidas. Ao forçar o texto a responder determinadas questões, abdicamos da finalidade específica da Escritura. Ela existe para ser saboreada. Ela existe para ser lida. Qualquer outra coisa fora disso é conveniência. Isso são... A pessoa, por exemplo, ela é calvinista. Aí ele já vai para a Bíblia com essa prerrogativa. A pessoa, ela é luterana, ela já vai para a Bíblia com essa prerrogativa. Ela é arminiana, ela vai ler a Bíblia com essa prerrogativa. E aí você cerceia a liberdade das Escrituras de te comunicar alguma coisa, porque você já tem uma preconcepção do texto. Então você não permite o texto falar, você quer impor uma leitura sobre o texto. E aí você mata as Escrituras. Aí você não extrai daquilo que ela quer te ensinar. Então, essa nossa imposição no modo como lemos, isto é complicado. A gente percebe muito isso em matérias jornalísticas. Você vai pegar uma Rede Globo, você vai pegar uma Record, né? Você vai pegar esses jornais mais partidários, tipo 247 ou o Antagonista, enfim. A pessoa que vai escrever sobre determinada... Teve um caso interessante nesse aí agora, em relação à tragédia lá da Vale, na cidade de Brumadinho, sobre a presença dos israelitas aqui. Aí teve reportagem do tipo, né? A vinda desse povo, dos israelitas aqui, não valeu de nada, porque não sei o que, não sei o que. Aí teve outros jornalistas que têm uma perspectiva diferente. Não, a vinda deles aqui foi muito positiva, os instrumentos deles colaboraram para isso, isso e isso. Ou seja, os dois jornalistas relatando o mesmo fato, porém com perspectivas diferentes. Um denegrindo, colocando em demérito a participação deles, a outra valorizando, dando mérito à participação deles aqui. E aí, aquele leitor que é inexperiente, ele lê uma reportagem e fala assim, tá vendo lá? Esses israelitas aqui, nada a ver eles aqui, tudo só... Isso é coisa política, no mínimo. Há um outro leitor que também é inexperiente, ele lê um outro jornal. Nossa, que legal, hein? Olha só, a vinda deles aqui foi legal, não sei o quê. Aí esses dois leitores se encontram para falar desse fato.
Ele fala assim, não, foi boa, foi ruim, foi boa. Ué, mas o que você leu? Eu li lá o jornal, está no jornal. Ou seja, são leitores inexperientes. Leitores que se deixam conduzir por uma leitura apenas, né? Que não se propõem a investigar a leitura. Quem que escreveu? Ah, foi a Globo? Opa, então você já tem que acender a sua luz. Quem escreveu? Ah, foi Record? Opa, então você já tem que acender uma outra luz. Por quê? Eles já escrevem com uma tendência, né? Caminhando para uma direção, enquanto o outro vai escrever para uma outra direção oposta, né? Porque eles pensam diferente. Então, isso, a nossa aproximação das Escrituras, a gente tem que procurar ser o mais neutro possível, ainda que isso seja uma tarefa muito difícil. Porque nós temos uma história, nós temos uma formação. Você foi criado, você foi educado em um contexto de vida. E naquele seu crescimento, dentro daquele contexto, quer queira, quer não, ele vai te induzindo já para um caminho. Se você é criado dentro de uma igreja reformada, a sua forma de ler as Escrituras automaticamente já é para uma direção. Se você é criado dentro de uma igreja pentecostal, a sua forma de ler as Escrituras, quer queira, quer não, vai ser para uma outra direção. E aí, quando você se aproxima das Escrituras para ler, você automaticamente, naturalmente, já lê aquilo com os olhos dentro da sua perspectiva que você foi ensinado a vida toda. Como que você se desvencilha disso? Você se desamarra de todas esses emaranhados que você foi colocado naturalmente ao longo da sua vida? Estudando, pesquisando. Para você não ser, ou até mesmo ser surpreendido, né? Do tipo, uma frase também, um clichê também. Não, eu estava sendo enganado e não sabia. Porque tinha 20 anos que você estava na igreja, lendo aquele texto, daquela forma, e aí, de repente, alguém chega e fala que o texto diz outra coisa. Você fala assim, caracas, como assim? Sério? O texto não está falando aquilo não? Está falando é isso? É, está falando é isso. Mas por que nunca ninguém me ensinou? Ué, você nunca quis estudar. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, para eu desvencilhar disso, eu tenho que procurar estudar, aprender as ferramentas corretas. Tentar me neutralizar. E isso é perigoso também, né? Isso é desafiador também. Por exemplo, arrebatamento da igreja. Tem uns que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, chamados aí de pré-tribulacionistas, né? Alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação, que a gente chama de pós-tribulacionistas. E tem até uma terceira via, que acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, que não são 7 anos, 3 anos e meio de uma coisa, 3 anos e meio de outra coisa, que é chamado, então, esses são chamados de mesotribulacionistas. E aí, você foi criado dentro de uma igreja que a vida toda você ouviu falar que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, por exemplo. Aí, de repente, você está lá, sei lá, você abre um vídeo no YouTube, você vê um camarada pregando que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Você fala, mas como assim? Espera aí. Deixa eu ler lá na Bíblia esse negócio, deixa eu pesquisar. Aí vai que você aprende que é depois daquela pregação. Aí você vai dar um nó na sua cabeça, vai dar aquela revolta toda às vezes. Aí um outro leu que não, vai ser no meio é mais interessante. 3 anos e meio de paz, né? Então, quando tem paz, eu estou aqui ainda. Depois que vem aquela confusão toda de diabo, de dragão, de bicho lá, eu saio fora, a igreja sai fora desse negócio. Então, isso aqui é interessante também. Eu estou no antes, eu estou no meio, porque depois eu estou fora. Né? Se passar pela tribulação, nem estou fora.
Ou seja, aí você vê caminhos e todos três explicam baseados na onde? Na Bíblia. Todos três usam texto bíblico para explicar. Trazem argumentos teológicos. Então, qual é o nosso papel? Eu preciso tentar me neutralizar para aprender o que as Escrituras de fato ensinam. Aí quando você investe nisso, faz esse esforço de tentar se neutralizar, e por um acaso você chega numa conclusão X ou Y daquele posicionamento, isso vai te deixar mais seguro dentro da sua posição e, ao mesmo tempo, mais respeitoso com a decisão do outro, diferente da sua. Porque se você estudou bem, se você pesquisou bem, em alguns assuntos das Escrituras, onde coisas secundárias não ficam muito claras, e mesmo assim você se posiciona, você toma uma decisão mais sábia dizendo assim, peraí, eu vou escolher esse aqui, que eu achei ela mais coerente em relação às outras, mas eu vou respeitar a decisão do outro, porque vai que ele está certo. E é eu que estou errado. Sabe por quê? Porque dessas três opções, nesse exemplo que eu estou dando, antes, no meio ou depois, dessas três opções, duas estão erradas. Vai que é você. Vai que é justamente naquela que se apostou que está errada. Você, Marconi, mas aí como é que vai? Não tem um parâmetro, não tem nada que a gente pode se apoiar? Tem. Tem uma frase que diz assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas secundárias, liberdade, em todas as coisas, amor. O que há de essencial? Por exemplo, nesse exemplo. Essenciais, unidade. Nas secundárias, liberdade. Em todas as coisas, amor. O que significa, dentro desse exemplo que eu dei? Em que eu posso me apoiar? Qual posição firme que eu posso adotar em relação a esse assunto que você trouxe aí do arrebatamento da igreja? Tem uma coisa muito comum que nos une, que nos aproxima. O que é? Os três acreditam que a igreja será arrebatada. Os três. Porque não há aqueles que acreditam que a igreja não vai ser arrebatada? Não tem? Tem esses também que acreditam. Não, esse negócio de arrebatamento, isso é invenção. É a terra mesmo que vai ser transformada, Deus vai pintar isso aqui de novo e a coisa vai ficar boa aqui mesmo. É aqui que o negócio vai acontecer. Tem pessoas que acreditam nesse outro posicionamento. Ou seja, essa pessoa está diferente dos outros três. Porque os três primeiros creem que a igreja vai ser arrebatada. Isso é essencial. É uma doutrina fundamental das Escrituras. O arrebatamento da igreja. Nisso há unidade. O que é secundário? Antes, no meio, depois. Fica a gosto do cliente, queridos. O freguês escolhe. O fato é, tem dois errados. Então, para que ficar se matando um ao outro? Porque não é antes, não é depois, não é no meio. Para que ficar se matando? Se apoiem naquilo que une vocês. A igreja vai ser arrebatada. Eu creio no arrebatamento da igreja. Para que as nossas discussões sobre este tema venham a ser feitas em amor. Porque o amor nos une. Então, mesmo que tenha alguém que pensa diferente do que eu, ele pensa diferente naquilo que é secundário. Porque você já parou para pensar que Deus pode estar rindo da nossa cara lá no céu? Olha que povo infantil. Olha lá, brigando se vai ser antes, no meio ou depois. Vai que não é nenhum dos três, inclusive. Né? Vai que, sei lá, vai ser uma abdução que Deus vai fazer, sei lá, de alguma forma. Né? E a gente aqui degladiando-se, excluindo-os ou de comunhão. Então você está fora da igreja. Então você também não toma a ceia mais não, porque você acredita que vai ser no meio. Não tem necessidade disso. O importante é que a gente crê no arrebatamento da igreja.
Quem não crê no arrebatamento da igreja, aí sim, tem que ter um tratamento. Quem não crê na morte e ressurreição de Jesus, aí sim, tem que ter um outro tipo de tratamento. Quem não crê que o Espírito Santo é Deus, que Jesus Cristo é Deus, que Deus Pai é Deus, aí tem que ter outro tipo de tratamento. Porque naquilo que é essencial, a gente tem que ter unidade. Então, por isso que a gente tem que aprender as doutrinas essenciais das Escrituras. Que isso tem que ser bem sedimentado entre nós. Já são 9 horas, né? Eu vou tratar desse nível de leitura, eu ia passar todos hoje, mas não deu tempo. E o pastor encurtou, né? O pastor Romilson lá da igreja, ia ser 2 meses. Mas ele encurtou para 1 mês, está com ciúme da gente. Nós vamos trabalhar com 1 mês essa disciplina. Se não der para chegar até o final lá, o Malvito continua, o pastor continua aí para nós. Queridos, Deus abençoe vocês, foi um prazer esse primeiro contato, esse primeiro momento. Espero que vocês tenham gostado também. Esse é o meu desejo, que vocês tenham aprendido. Não tanto de mim, mas tenham gostado pelo menos do conteúdo da disciplina, ok? Deus abençoe.